Bom, eu me lembro como se fosse hoje, porque é um caso que marcou muito a minha vida pessoal e profissional. Foi no dia 19 de março de 2015, uma quinta-feira. Eu entrei para a audiência criminal por volta de 1h30 da tarde e saí por volta de 15 para as 7 da noite. Vim para a promotoria de justiça da sala de audiência para cá, pelo corredor, vi que havia duas moças, né? Uma delas grávida. Entrei na sala da promotoria e minha oficial disse, a mulher que está aí fora grávida quer conversar com o senhor. Pensei, essa hora o fórum encerra sua atividade às 19 horas, 7 da noite, será, né, de tão importante? E ela dizia que ela estava lá fazia muito tempo, né, desde 5 horas da tarde aproximadamente. Deve ser coisa muito importante. E ela entrou muito emocionada e a moça, a amiga que a acompanhava, foi quem, na verdade, esclareceu o que se passava. Ela estava grávida na 25ª semana de gestação e seu médico constatou que o bebê tinha mielomeningocele, um defeito na coluna, e que havia possibilidade de correção ainda no útero, né? Havia necessidade da cirurgia intraútero, né, a céu aberto. Ocorre que pessoa simples, humilde, o plano de saúde não cobria e o Estado, o município, muito menos. Então veio pedir a ajuda da Promotoria de Justiça. E naquela ocasião, para mim, o caso era inédito e perguntei a ela, pelos documentos que ela já portava, quem era habilitado para fazer esse tipo de avaliação de cirurgia. E já havia até indicação, era na capital, uma equipe só no Brasil capacitada para esse tipo de intervenção. E avaliando a documentação e as informações da mulher grávida, na 25ª semana de gestação, a intervenção cirúrgica, né, para correção da mielomeningocele deveria ser feita e deve ser feita entre a 24ª e a 26ª semana de gestação. Depois disso, os efeitos desse problema são irreversíveis. E a criança se nasce, né, com vida, com problemas neurológicos, fisiológicos, físicos. Então, a correção disso deveria ocorrer durante a gestação. Encerrado o expediente, isso já passava das 7 da noite, não era possível, então, naquele momento, obter uma medida judicial, até porque, na época, o processo ainda era físico, né, precisava imprimir a petição para despachar, distribuir para uma das duas varas. Levei o caso para casa, estudei à noite, à madrugada e verifiquei que, de fato, havia necessidade da cirurgia e pela Constituição Federal, Código Civil, Estatuto da Criança e do Adolescente, que determinam que a criança, o adolescente, o jovem devem ser tratados com absoluta prioridade, que devem ter garantidos o direito à saúde, à vida, né? E devem ser resguardados de todo tipo de abuso, de omissões, por parte da família, por parte do Estado. Na primeira hora do dia 20, seguinte, numa sexta-feira, ingressei com a ação civil pública para proteção não só da gestante, para ter uma gestação sadia, tranquila, mas também para garantir o nascimento saudável, digno, harmonioso da criança. Ingressei com a ação, com pedido de liminar, e por se tratar de direito à vida, direito à saúde, de direitos inalienáveis do cidadão, e a nossa legislação, nosso ordenamento garante esse direito a toda pessoa, inclusive ao nascituro, e era o caso, a ação foi proposta, liminar foi deferida, e quando se imaginava que o caso já estava resolvido com a liminar, a mãe entrava em contato comigo para dizer que o tempo está passando, ninguém me avisa nada, o exame que eu preciso fazer cirurgia é na capital, eu não estou sabendo de nada, como é que faz, está chegando a 26ª semana, 27ª, aquela ordem judicial naquele papel poderia se tornar inútil. Foi quando eu peguei o telefone, por mais de vezes, liguei para o prefeito da ocasião, e disse a ele da ordem, ele já sabia do caso, e ele procurava me tranquilizar, fica tranquilo, o caso já está encaminhado e tudo mais. Quando, para surpresa nossa,
chega uma carta de intimação do Tribunal de Justiça para que eu respondesse um agravo de instrumento. Ou seja, o município tentava cancelar, revogar aquela ordem judicial. E o meu medo não era só o risco de se cancelar a ordem, mas o tempo para julgamento disso e passar do prazo previsto para a cirurgia, com o risco, inclusive, de se perder essa cirurgia e assim a criança. Respondi o mais prontamente esse agravo. O Tribunal de Justiça, como deve ser, manteve a decisão aqui de Casabranca, determinando a cirurgia, e, enfim, ela foi encaminhada para São Paulo, fez a avaliação, ultrassom, se constatou da possibilidade da cirurgia intraútero, foi feita a cirurgia e meses depois, e pelo que me recordo, aproximadamente no Dia das Mães, o João Rafael nasceu com vida, com bastante saúde e forte. Para uma alegria nossa, né, que a decisão judicial então foi cumprida e surtiu efeito. Mas não só isso. Meses depois, a Daiana veio com o João Rafael até a Promotoria de Justiça, ainda bebê de colo, para me agradecer e disse que assim que João andasse, ele ia entrar em 2 lugares. Em primeiro lugar, na igreja para agradecer a Deus e depois na Promotoria de Justiça para agradecer o promotor. E até que, em março deste ano, num domingo, eu estava no plantão aqui da circunscrição, pela manhã, trabalhando nessa mesa, com a porta aberta, escuto barulho de criança subindo escadaria do fórum, e minha oficial veio me chamar e diz: doutor, venha ver quem está chegando. Saí à porta e vejo o João Rafael caminhando com as próprias pernas, vindo até mim. Foi uma alegria muito grande. Logo atrás a mãe, a Daiana, e disse: doutor, estou cumprindo minha palavra. Em primeiro lugar, ele entrou na igreja para agradecer a Deus e agora entrando na Promotoria de Justiça para agradecer ao senhor. E ele veio até mim, o menino, fui tomado pela emoção também, por relembrar de todo o caso, todo o sofrimento que a mulher passou, né, toda a ansiedade. E a mãe disse para o João: João, o que você tem para dizer para o doutor? E eu esperava ouvir dele: promotor, muito obrigado, promotor, Deus lhe abençoe. Foi quando ele olhou bem para mim e disse: vai, Corinthians. E eu, São Paulino, pensei: onde que eu errei, né? Mas, na verdade, foi uma satisfação muito grande ver que ele estava caminhando sem problema algum, saudável, inteligente e determinado. Isso é para mostrar e confirmar o que eu ouvia, sempre ouvi durante a carreira e desde quando eu era estagiário do Ministério Público do Estado de São Paulo, lá em 97 a 1999, nas promotorias na 2ª Promotoria de Justiça Criminal da Capital, na Promotoria de Justiça da Família e Sucessões, que o promotor de justiça tem instrumentos legais para mudar toda uma sociedade, fazer uma sociedade melhor e resolver o problema das pessoas. E aquilo foi a prova para mim, em pessoa, naquela pessoinha do João Rafael, que tudo vale a pena, né? Vale a pena se esforçar, atender o cidadão e prestar o atendimento que ele merece, que é um direito dele, assegurado na Constituição. E o Ministério Público está a serviço da sociedade e contra os desmandos, abusos e as omissões de quem quer que seja. Sou associado da Associação Paulista do Ministério Público desde que ingressei na carreira. E fiz questão disso porque, antes disso, quando estagiário do Ministério Público, via já o papel da associação em favor, em prol dos seus associados e de todos os seus membros. E vejo a associação, por meio de todos os presidentes que passaram por ela, seus diretores, a defesa intransigente pelas prerrogativas do promotor de justiça, que na verdade são direitos e garantias de toda a sociedade. Isso é muito importante, isso que, e principalmente para nós promotores do interior, estamos longe da capital e às vezes nos sentimos sozinhos na comarca, esse apoio da associação é muito importante e mostra que somos uma família, na verdade, né? E a gente
vela um pelo outro em defesa não só de seus integrantes, né, dos seus associados, mas em favor de toda a sociedade. Então, estou muito feliz com estar no Ministério Público do Estado de São Paulo, ser associado da APMP e que nesses 80 anos ela seja recebida com muito sucesso, muita alegria por todos nós e que isso continue para que a vida em sociedade e em associação seja sempre harmoniosa.